Estamos na 23ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar principalmente em licenciaturas de Economia e Gestão e já não estudam Matemática há algum tempo. Temos em vista, sobretudo, os alunos que querem ingressar no ensino superior ao abrigo de programas de maiores de 23 anos. Hoje vamos continuar a falar de equações de segundo grau, nomeadamente equações completas de segundo grau e na fórmula que a resolve, a fórmula resolvente ou de Bhaskara. A equação de segundo grau tem a forma geral ou a forma canónica de ax² mais bx mais c igual a 0, em que o a, b e c são números reais e são os coeficientes dos termos em x², em x e o termo independente. Se eu tiver, por exemplo, a equação de segundo grau 3x² mais 2x menos 5 igual a 0, o a é igual a 3, o b é igual a 2 e o c é igual a menos 5. Se eu tiver menos 2x² mais 2x mais 13, o a é menos 2, o b é menos 2 e o c é 13. E se eu tivesse x² menos 32x mais 220 igual a 0, o coeficiente do termo em x², portanto o a é 1, o coeficiente em x ou b é menos 32 e o coeficiente c ou o termo independente é 220. Temos a fórmula resolvente igual a x menos b mais ou menos b² menos 4ac sobre 2a, em que a, b e c são os coeficientes em x², x e termo independente da equação de segundo grau e são coeficientes que pertencem aos números reais. E temos na nossa fórmula resolvente dois ramos, um x1 e um x2. O x1 será menos b mais raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a e o x2 será menos b menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. b² menos 4ac, que é o radicando da minha fórmula resolvente, é o nosso discriminante e é importantíssimo no cálculo das raízes da equação de segundo grau. Se b² menos 4ac for igual a 0, eu tenho apenas uma raiz dupla. Se o b² menos 4ac, que é o discriminante, for maior do que 0, nós temos duas raízes. E se o b² menos 4ac, isto é, se o discriminante for menor que 0, a equação não tem solução no campo dos números reais. Vamos aplicar a fórmula resolvente à resolução de x² menos 11x mais 30 igual a 0. Temos, portanto, o x igual a menos b, o b é menos 11, portanto, menos b é 11, mais ou menos raiz quadrada de b², 11², menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o 30, que é o termo independente e que é o c. Portanto, temos 11 mais ou menos raiz de 121 menos 120, a dividir por 2 vezes a. O a é 1, a dividir por 2. Então, o x1 será 11 mais 1, a dividir por 2, e o x2 será 11 menos 1, a dividir por 2. Isto é, o x1 é 6 e o x2 é 5. Temos as soluções 5 e 6. Para quem tenha interesse na origem da fórmula resolvente, deixamos uma pequena explicação. Temos uma equação de segundo grau na sua forma canónica, ax² mais bx mais c igual a 0. Vamos multiplicar ambos os membros da equação por 4a e depois somamos a ambos os membros da equação b². Temos, portanto, 4
a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais 4ac mais b ao quadrado igual a b ao quadrado. E olhando para aqueles termos que estão assinalados a vermelho, vemos que é o quadrado de um binómio. Então temos 2ax mais b elevado ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Resolvendo em ordem a x, temos a nossa fórmula resolvente. Por curiosidade, vamos aplicar à resolução de 2x ao quadrado menos 5x menos 3 igual a 0 a explicação que demos para a origem da fórmula resolvente. Vamos então multiplicar ambos os membros da equação por 4a, isto é, por 4 vezes 2, que é 8, e somamos também a ambos os membros da equação b ao quadrado, isto é, 5 ao quadrado, 25. E temos uma equação equivalente que é 4x menos 5 ao quadrado igual a 25 mais 24. Resolvendo esta equação em ordem a x, temos que x1 igual a 3 e x2 igual a menos 1 meio. Resolvemos ainda a mesma equação, 2x ao quadrado menos 5x menos 3 igual a 0, aplicando a fórmula resolvente. E temos as mesmas raízes, x1 igual a 3 e x2 igual a menos 1 meio. E representamos também, num gráfico, a equação 2x ao quadrado menos 5x menos 3 é igual a 0 e os pontos de interseção desta curva com o eixo do x são as raízes da equação, menos 1 meio e 3. Resolvemos mais uma equação de segundo grau aplicando a fórmula resolvente. Temos a equação menos x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. O a é menos 1, o b é 5 e o c é 6. Substituímos o a, o b e o c na fórmula resolvente e temos como soluções menos 1 e 6. Fizemos também o gráfico e vemos que a curva interseta o eixo do x em menos 1 e 6, que são as soluções da nossa equação de segundo grau. Se conhecermos as duas raízes de uma equação de segundo grau, pela lei do anulamento do produto, eu posso dizer que x menos x1 vezes x menos x2 é igual a 0. Então, se eu quiser definir na forma canónica uma equação que tenha como soluções x1 igual a menos 2 e x2 igual a 3, eu vou dizer que x menos 2 vezes x menos 3 é igual a 0. Resolvendo aquela expressão, eu tenho que x ao quadrado menos 3x mais 2x menos 6 igual a 0. Ou então, a equação x ao quadrado menos x menos 6 é igual a 0, que é uma equação na forma canónica que admite como soluções x1 igual a menos 2 e x2 igual a 3. E temos representado também no gráfico, com a marcação das raízes da equação, menos 2 e 3. Há algumas propriedades das raízes de uma equação de segundo grau que têm bastante interesse. Por exemplo, a soma das duas raízes, a soma de x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. b é o coeficiente do termo em x e a é o coeficiente do termo em x ao quadrado. E o produto daquelas duas raízes, p igual a x1 vezes x2, é igual a c sobre a, em que c é o coeficiente do termo independente e a é o coeficiente em x ao quadrado. Portanto, se eu quisesse definir uma equação com solução x1 igual a menos 0,5 e x2 igual a 3, a soma daquelas duas raízes, menos 0,5 mais 3 é 2,5, e o produto, menos 0,5 vezes 3, é menos 1,5. Então, vou formular aquele sistema de equações, dizer que menos b sobre a há de ser igual a 2,5
e C sobre A há de ser igual a menos 1,5. Resolvo o sistema de equações e posso depois definir uma equação de segundo grau, na forma canónica, que tenha aquelas duas raízes. 2x² menos 5x menos 3 igual a 0. Se eu conhecer uma das raízes de uma equação de segundo grau, eu posso calcular a outra raiz aplicando a regra de Ruffini. Se eu tiver, por exemplo, a equação x² mais bx menos 7 igual a 0, com uma das raízes igual a menos 7, eu posso fazer a divisão de x² mais bx menos 7 por x mais 7 e o resto desta divisão há de ser 0. Calculando assim o resto, menos 7b mais 49 menos 7 igual a 0, o b é igual a 6. Tenho, portanto, a equação x² mais 6x menos 7 igual a 0, em que uma das raízes é menos 7. Aplico de novo a regra de Ruffini e então digo que aquele polinômio do primeiro membro da equação pode ser decomposto em x mais 7 vezes x menos 1 igual a 0. Isto é, a equação tem duas raízes, menos 7 e 1. Hoje falamos de equações completas de segundo grau e resolvemos-las com a fórmula resolvente. E ainda falamos da soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau, fatorizamos o primeiro membro de uma equação de segundo grau aplicando a regra de Ruffini e na próxima aula vamos falar de inequações de segundo grau.